Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 6 de fevereiro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os russos usaram mísseis S-300 e bombardeios aéreos para causar muitos danos aqui em Kharkiv, atingiram um hotel e deixaram vários civis feridos aqui. Da mesma forma, usaram bombardeio aqui em Kherson e também causaram muitas mortes, infelizmente. Mas não teve ataque de drones nem de mísseis, muito embora, neste momento, aparentemente, a Rússia esteja preparando exatamente um grande ataque com mísseis aqui na Ucrânia, mas não aconteceu ainda, parece que é só preparação, a gente vai ver isso, né? Bom, a Rússia continua com problema de energia elétrica aqui na região de Rostov-on-Don e outras cidades próximas, ficaram sem luz por várias horas durante essa última noite, por falha de capacidade técnica, né? Ou seja, a infraestrutura russa está ruindo nessas regiões. Não foi nenhum ataque ucraniano aqui não, mas a mera perda de capacidade da estrutura russa aqui, né? Na linha de frente nós temos notícias ruins aqui em Avdivka, tá? Os russos conseguiram avançar aqui a nordeste de Avdivka e chegar a tomar algumas casas aqui no norte da cidade. A gente tem a informação de que eles foram repelidos dessa posição aqui dentro da cidade, mas ainda assim a situação é muito crítica aqui. Por que isso? Porque aqui, avançando aqui, eles ficam próximos da principal rota de suporte, a O0542, que atende a todo o resto da cidade de Avdivka, e isso realmente seria crítico para os ucranianos. Neste momento, existe a possibilidade real dos ucranianos terem que abandonar a cidade de Avdivka, né? Também houve avanço aqui no sul de Avdivka, os russos conseguiram retomar aquele avanço que eles estavam fazendo aqui nessa região. Enfim, a situação em Avdivka se tornou realmente crítica de ontem para hoje. A gente já tinha falado sobre isso ontem e temos mais notícias ruins hoje, né? Por outro lado, em Klishivka, a gente tem boas notícias. Aquelas trincheiras que os russos chegaram a pegar uma parte delas aqui no norte de Klishivka, que eu falei para vocês que se os ucranianos não conseguissem tirar os russos dali, provavelmente perderiam Klishivka também. Os ucranianos conseguiram tirar os russos da trincheira. Finalmente conseguiram repelir eles totalmente daqui. Uma boa notícia, Klishivka não vai cair, pelo menos não no curto prazo, né? Bom, a gente tem a informação de uma matéria que saiu na Forbes que os russos têm veículos de combate para mais 4 meses de guerra só. No ritmo que eles estão perdendo veículos de combate, em 4 meses acabam os veículos blindados russos, né? E realmente a gente está vendo alguma coisa perto disso. A quantidade de veículos blindados que eles estão perdendo é muito grande e eles não conseguem repor na mesma velocidade. Eles vão começar a ter dificuldade com isso daí, né? Isso explica um pouco o desespero do Putin de fechar algum acordo de paz ou alguma coisa assim, porque ele sabe que o tempo dele está se esgotando, né? Bom, por falar em Putin, o Tucker Carlson está lá na Rússia para entrevistar o Putin. Não saiu ainda a entrevista dele, mas a gente não espera nenhuma grande novidade. Vocês já sabem qual vai ser a entrevista do Putin. O Putin falando um monte de mentira, um monte de fake news sobre, não, como a OTAN que começou a guerra e não sei o que lá. Enfim, a gente já sabe quais vão ser as perguntas ali, né? E também de criticar o Tucker Carlson por isso, bom, ele já é Russet há muito tempo, não faz nem diferença no final das contas. Mas o pessoal Russet está fazendo muito caso dessa entrevista como se fosse uma coisa extremamente importante, né? Eu acho que o mais provável é que o Tucker Carlson foi lá para receber o pagamento dele, porque vocês sabem que é cada vez mais difícil para a Rússia mandar dinheiro para o exterior, os agentes russos estão tendo dificuldade de receber, né? E por falar em agente russo, a gente vai falar sobre uma matéria na The Insider também, que revelou russos infiltrados em organizações de direitos humanos. Impressionante isso, como é que os caras conseguem se infiltrar, botaram um assassino que já fez vários trabalhos de assassinato como um cara de direitos humanos e coisa e tal, e o pessoal comprou essa história toda, impressionante realmente. E, bom, o acordo que foi feito entre democratas e republicanos lá no Senado americano, que deve ser votado amanhã, dia 7, está sendo muito criticado pelo pessoal da área do Trump. Era esperado isso, né? Como eu falei para vocês, é pura política. Um lado não pode resolver o problema do outro, porque se um lado resolver o problema do outro, fica feio para ele, né? Então o Trump está criticando muito, alguns senadores republicanos estão com o pé atrás. Vamos aguardar o que vai acontecer, mas realmente é uma pena que esteja nessa situação, né? Os republicanos preferem não resolver a situação da fronteira americana do que dar dinheiro para a Ucrânia. Realmente
É impressionante isso. Bom, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por República Imperial da Cabeça do Xandaquistão, Barulhinho de Mobilete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu avisar vocês que, vocês sabem, esse sábado eu fui a São Paulo para conversar com o Vilela, lá do Inteligência Limitada. É um podcast muito bacana, ele traz gente de várias orientações políticas e coisa e tal. E conversei com ele e já gravamos o episódio vai ao ar hoje, acho que é 19 horas, no final da tarde aqui, horário do Brasil, vai ao ar o episódio que eu gravei. A gente falou muito sobre Ucrânia, falamos sobre Israel também, sobre guerra no Oriente Médio, falamos sobre tudo, tá? Também sobre o Milei na Argentina, Texas nos Estados Unidos, um monte de coisa. Não deixem de ver, foi um papo muito interessante, né? Bom, falando sobre os ataques russos às cidades ucranianas, infelizmente o hotel Zoloshiv, na região de Kharkiv, foi destruído por mísseis S-300. Um garoto de 2 meses de idade morreu e também teve mulheres feridas e hospitalizadas ali. Outras 7 casas também foram destruídas nesse ataque terrível aí de ontem para hoje ali na região de Kharkiv, né? Esses mísseis S-300, vocês sabem, eles são muito rápidos porque são mísseis originalmente usados para defesa antiaérea, mas os russos conseguem, né, fizeram uma adaptação bem no início da guerra para fazer eles como mísseis terra-terra, e infelizmente acabam causando muita destruição porque a Ucrânia não tem muita facilidade para derrubar esses mísseis em situações como essa, né, que é muito perto aqui da linha de frente. Mesmo aqui, que foi o local lá do hotel que foi destruído, mesmo com o Patriot não seria fácil por conta da distância, né? No momento que o míssil é lançado aqui de Belgorod, ele já está quase chegando já no alvo dele, né? Os russos atacaram o centro de Kherson, matando 4 civis e ferindo mais uma pessoa. Um dos projéteis de artilharia atingiu um carro, matando o motorista do carro. Enfim, um absurdo isso daqui. Mais uma tristeza desse ataque russo, né? E bom, essa noite não teve nada, não teve mísseis, não teve drone Shahid, nem nada, só esses ataques pontuais. Mas o campo de pouso de Oliena, que fica lá no Oblast de Murmansk, bem no norte da Rússia aqui, bem aqui no norte da Rússia, ele está cheio de aviões bombardeios lá preparados para fazer um ataque com mísseis contra a Ucrânia. Então é possível que a gente tenha ainda hoje, ou talvez de hoje para amanhã, um grande ataque com mísseis devido à quantidade enorme de aviões que estão sendo preparados nessa base aérea, né? Um monte de aviões mesmo, 10 Tu-95MS, 3 Tu-22M3, aqui está falando 35, mas 32 não são mais usados, estão sendo usados apenas para tirar peças, né? 3 AN-12 e 2 Su-30SM, uma quantidade muito grande mesmo de aviões ali preparados para fazer algum ataque. É possível que a gente tenha esse tipo de coisa de hoje para amanhã, né? Esperamos que não, mas é possível, o pessoal tem que se preparar. Bom, tem a informação de que faltou luz em Rostov-on-Don. Essa aqui é a informação lá da empresa de energia elétrica. A tradução está aqui. Partes de Rostov-on-Don, Batiansk, Azov estão sem eletricidade, segundo a empresa de energia elétrica de lá. A razão é um desligamento devido a uma falha técnica da rede, né? O que está acontecendo, na verdade, é que a rede russa está no limite, a rede de energia elétrica, devido aos vários ataques que tiveram em subestações ali, ela está bem no limite. Não consta que teve nenhum ataque ucraniano de ontem para hoje, mas aí qualquer detalhezinho que aconteça, eles acabam tendo que desligar. Ficaram sem luz de 10 horas da noite, a luz iria voltar por volta da 1 hora da manhã, demorou um pouco mais, mas acabou voltando agora. De qualquer forma, tiveram problemas lá em Rostov-on-Don, né? Falando sobre a linha de frente, os russos tentaram mais uma vez expulsar os ucranianos de Krink, não conseguiram. Vários grupos foram já incapacitados pelos ucranianos, acabaram tendo que se entrincheirar e aguardar a evacuação de feridos e mortos e a chegada de mais reservas para continuar o assalto. Os ucranianos continuam mantendo a situação sob controle, mas tem muitas perdas do lado ucraniano também, né? Enfim, os russos não conseguiram avançar ali em Krink, né? Bom, tem também a informação ali na região de Novomihailivka que os russos
estão dizendo que conseguiram tomar parte da cidade de Novo-Mihailivka. Eles conseguiram de fato entrar no iniciozinho da cidade, mas foram retirados de lá pelos ucranianos, não conseguiram consolidar suas posições devido a ataques ucranianos e na retaguarda usando táticas de toupeira. Provavelmente o que ele está querendo dizer aqui é que eles entram por baixo da terra e aparecem em esgoto mais adiante, né? Agora todo mundo está especulando intensamente no tópico da captura de Novo-Mihailivka. E já tem alguém falando sobre metade da cidade, o que é falso. Na verdade, as nossas tropas entraram na área populosa. Esse aqui é o russo falando, né? Chegaram a ganhar um pé de apoio ali no entorno da cidade e começou a avançar e limpar a região. A dificuldade está nas fortificações e nos buracos, né? O que as pessoas periodicamente aparecem nos lugares mais inesperados na retaguarda e nós constantemente temos que voltar para a retaguarda para controlar. Em princípio, a tática está no mesmo nível dos regimentos de floresta. Eles se escondem em buracos, né, se escondem em alguns esconderijos e nos atingem nas costas. Eu lembro as crônicas sobre a Guerra do Vietnã e os túneis que os vietnamitas cavavam, né? Existem várias ideias sobre jogar fumaça ou destruir esses túneis, e nós provavelmente vamos tentar isso nos próximos dias. Em geral, ainda tem um monte de trabalho para fazer e para realmente capturar o vilarejo, apenas no papel, que é fácil dizer que você pode selecionar uma área populosa e dizer que conquistou, né? Ou seja, essa coisa sobre Novo-Mihailivka e coisa e tal ter sido capturada é mentira. Os russos chegaram a avançar aqui, mas não conseguem consolidar ainda. Agora, a situação lá em Avdiivka está complicada. A situação em Avdiivka está bem complicada. Os russos tentaram mais um ataque agora, perderam mais um monte de blindados, como vocês podem ver aqui. Mais uma complicação enorme. Mas daí eles mudaram a tática para pequenos grupos de infantaria, como mostra aqui o Reporting from Ukraine. Recomendo sempre o canal. Ele voltou a postar, né? Ele estava doente, não estava postando, mas voltou a postar agora. Eles usaram grupos pequenos de soldados para conquistar essa área aqui, e com isso impediram o abastecimento dos ucranianos que estavam nessa região. Os ucranianos foram obrigados a sair daqui, e com isso os russos conseguiram avançar bastante nessa área aqui, tomar toda essa área aqui, né? Realmente um problema. Por quê? Porque agora eles já estão aqui na fronteira da cidade e não tem mais nenhuma forma de conter aqui. Eles têm uma facilidade muito grande de abastecer essas tropas aqui, né? E, bom, ainda resta um desafio grande, que é justamente o fato de que a cidade de Avdiivka ela fica numa região mais alta, né? Então eles ainda têm que atravessar essa área mais baixa para chegar aqui em Avdiivka e tentar alguma coisa por aqui. O que não é fácil. Muitos russos estão sendo mortos nesse processo de atravessar isso daqui, mas de qualquer forma eles chegaram a atravessar e a tomar alguma coisa aqui. Alguns russos chegaram a dizer que eles tomaram toda a cidade, não sei o que lá, botaram coisa ali, mas na verdade eles tomaram só algumas poucas casas aqui nessa região. Ainda assim é uma coisa complicada, porque essa estrada aqui, ó, que passa nessa região aqui, é a estrada que é usada para abastecer os soldados ucranianos no resto de Avdiivka. Então, se eles realmente chegarem aqui e essa estrada foi inutilizada, meio que complica a situação em todo o resto da cidade, né? Então, de fato, esse avanço russo aqui, como eu falei para vocês ontem, né? Se os ucranianos não conseguirem repelir esse negócio aqui, vai ficar muito crítico em Avdiivka. O fato é que os ucranianos não conseguiram repelir, os russos avançaram mais um tanto, agora a situação está realmente crítica. Não me surpreenderia se nos próximos dias os ucranianos forem obrigados a evacuar a cidade de Avdiivka e entregar para os russos. Mas por hora não, tá? Por hora, segundo está dizendo aqui o pessoal, os ucranianos conseguiram remover os russos que estavam nessa região aqui. Então eles voltaram à situação que estavam aqui nessa área, eles já tomaram, mas não estão mais na cidade de Avdiivka em si, né? Então isso não quer dizer que a situação não esteja crítica, mas melhorou um pouco. Vamos ver se os ucranianos conseguem, de fato, manter Avdiivka aqui. É aquela história, a gente sabe que o Zaluzhny deixou muito claro, a opção não é para manter terreno, não é para brigar por terreno, a ideia é atritar os russos e preservar as forças ucranianas.
Mas vamos ver o que acontece. Avdiivka, como vocês sabem, é sim uma cidade crítica, é uma cidade estratégica para os ucranianos, justamente porque daqui você tem controle sobre Donetsk, né? Tirando isso daqui, os russos vão ficar com muita folga aqui em Donetsk, vão ficar com uma situação muito tranquila na cidade de Donetsk aqui, e isso certamente vai prejudicar os ucranianos, né? Enfim, vamos aguardar os próximos desdobramentos disso daqui, mas a situação definitivamente não está boa. E além disso, também da parte sul, onde havia aquele ataque inicial dos russos, né, que os ucranianos conseguiram conter e coisa e tal, aparentemente os russos redobraram a aposta ali, conseguiram avançar mais um pouco ali, né? Aqui está o mapa alterando ali na região, mostrando que os russos estão aqui com toda essa região até o lago. Na cidade em si eles não estão, mas estão aqui na beiradinha já para tomar a cidade e muito próximo aqui das estradas de abastecimento aqui das tropas ucranianas na região, né? Realmente extremamente preocupante a situação ali agora. Bom, o lado positivo que a gente tem é justamente em Klishivka. Em Klishivka a gente tinha uma situação que também estava muito crítica, como eu falei para vocês. Klishivka fica numa região mais baixa e tem uma série de trincheiras aqui a noroeste da cidade que ficam no morro mais alto e que dominam totalmente a cidade. Os russos fizeram uma ofensiva aqui algumas semanas atrás, chegaram a tomar parte dessas trincheiras, e na época eu falei também, se os russos conseguirem tomar todas essas trincheiras aqui no noroeste de Avdiivka, a noroeste de Klishivka, Klishivka vai ser perdida aqui, né? Mas os ucranianos conseguiram conter e agora expulsar totalmente os russos aqui dessas trincheiras. Então isso é uma boa notícia, né? Não temos mais problemas aqui, pelo menos por hora não temos mais problemas, mais risco de perder Klishivka, né? Bom, falando aqui sobre as cartas do Pulevolan, vocês podem ver, ficou uma área grande aqui, justamente porque, como eu falei, o avanço russo nessa região aqui, os ucranianos poderiam ter tentado cortar esse avanço aqui, não conseguiram, precisaram então recuar daqui, porque não tinha como abastecer essas tropas aqui nessa região, né? E aí, com isso, os russos ficaram com uma posição muito facilitada aqui nessa região. Ainda tem que atacar na subida, ainda tem que atacar para cima para tomar Avdiivka, mas agora a situação deles ficou mais fácil e a dos ucranianos mais difícil, né? Vamos ver como é que vai acontecer isso daí. Ao contrário do que muita gente está dizendo, que os russos já tomaram a cidade, coisa e tal, não é verdade isso, não tomaram ainda, mas sem dúvida alguma existe essa possibilidade aí para os próximos dias, né? E também aqui embaixo, vocês podem reparar, os russos conseguiram novamente avançar aqui. Aparentemente os ucranianos abandonaram a posição defensiva que tinham nessa região aqui, talvez já até em vistas de abandonar totalmente a cidade, né? É uma possibilidade isso, deles já estarem se preparando para fazer isso, né? Assim, essa carta aqui é uma carta que tem mais anotações sobre o que está acontecendo, né? Não tem mais... esconde um pouco o mapa e dá mais informações. Bom, aqui é na região de Novomihailivka e Marinka, os russos tentando avançar aqui, mas não teve nenhuma mudança significativa aqui, como a gente falou. Novomihailivka, os russos estão dizendo aí nos bloggers que tomaram a cidade, ou tomaram parte da cidade, mas a gente já explicou, não tomaram nada. Chegaram a entrar em algumas casas e já foram expulsos dali. E aqui, lá em Terni, parece que eles conseguiram consolidar esse avanço deles aqui, pegando as laterais aqui da área. Não é uma mudança significativa, porque eles já estavam avançando aqui nessa região, mas de qualquer forma é preocupante, eles estão chegando mais perto de Terni, né? Aqui na região de Velika Novossilka, um monte de tentativas de avanço russas, aqui principalmente nessa região aqui de Priutini, mas nenhuma mudança de fato na coisa ali. Aqui, ó, aqui está os ucranianos retomando as trincheiras ali ao norte, a noroeste de Klishivka. Isso aqui é uma boa notícia. Os russos agora não têm mais nenhuma trincheira significativa aqui em cima. É lógico, eles vão continuar tentando retomar essas trincheiras aqui, mas por hora o risco de perder Klishivka está afastado, né? Mas ali em cima, em Bakhmut, teve um pequeno avanço russo aqui, mas muito pouca coisa, não faz diferença, próximo de Bordanivka, que é perto ali de Chassivyar, né? Chassivyar é essa cidade que está atrás da minha cabeça aqui, Bordanivka é essa cidade aqui, né? E finalmente aqui na região de Kupiansk, lá no norte da linha de frente,
Não teve nenhum avanço russo aqui, os russos continuam tentando avançar aqui em Kislivka, em Tabaivka e também em Sinkivka, mas nenhum avanço real aí de ontem para hoje, né? Ou seja, a situação na linha de frente, a linha Avdiivka, está sim preocupante, mas vamos aguardar, né? Faz parte da guerra. A estratégia ucraniana é essa agora, poupar recursos, mesmo que tenha que ceder território para fazer ações mais incisivas mais adiante, né? Bom, a gente tem aqui o gráfico do Levi Correia, aqui muito bacana, falando sobre as baixas russas que voltaram a subir. Se você pegar aqui, as baixas russas nos últimos dias tinham caído, né, por volta do mês de janeiro, agora voltaram a subir porque justamente os russos reforçaram essa tentativa de tomar a Avdiivka, né, e uma coisa que chama muita atenção são justamente os carros de combate destruídos, que a quantidade é muito grande realmente, artilharia e carros de combate destruídos, uma quantidade muito grande. Inclusive, isso resultou numa matéria na revista Forbes. O tempo está passando à medida que a Ucrânia destrói mais e mais veículos russos e cada vez mais rápido, e o Kremlin pode ficar sem veículos blindados em 6 meses, né? Ou seja, considerando a reserva que os russos têm, mais a produção que eles têm, mas a quantidade que está sendo destruída nisso daí, a Rússia perde, fica sem veículos em 6 meses. Mas o pessoal está falando que isso em 6 meses, mas em 4 meses provavelmente eles já vão estar sem capacidade de usar veículos de combate, porque você precisa ter uma reserva, precisa ter folga nisso daí para poder usar de fato, né? A estratégia ucraniana de atritar os russos aparentemente está dando certo, né? O pessoal comenta aqui que justamente aquelas tabelas do Andreu Perpítua que eu mostro para vocês de vez em quando, em que ele lista aqui todos os veículos destruídos no dia, né? E isso daqui é justamente de ontem. Por que isso? Justamente por conta do avanço aqui em Avdiivka. Os russos entraram com um monte de carros de combate, coisa e tal. No final das contas, o que ajudou eles foi o momento que eles abandonaram os carros de combate e fizeram um ataque a pé. Mas até lá eles já tinham perdido um monte de veículos blindados. E mais uma vez, se você olhar aqui qual é a causa de destruição desses veículos de combate, FPV drone, FPV drone, FPV drone, FPV drone, FPV drone, um monte de drones FPV. Realmente isso está fazendo uma diferença enorme nessa guerra. A Ucrânia também perdeu uma série de carros de combate pelo mesmo motivo. Eles estavam tentando conter esse avanço russo ali, então certamente acabaram perdendo também carros de combate aqui, mas ainda assim numa quantidade bem menor aqui, 4-1, que é tipicamente a razão que a gente tem visto por aqui, né? No ritmo atual, a Rússia não tem uma reserva de 2 anos para combate, na verdade tem uma reserva de 6 meses, né? E em cada um dos 705 dias, desde que a Rússia aumentou a sua guerra na Ucrânia, eles têm perdido ou capturado 19, tem tanques perdidos, destruídos, abandonados ou capturados pelos ucranianos, 19 tanques, veículos blindados e peças de artilharia, mas com essa batalha de Avdiivka esse número tem crescido muito, né? E a pergunta que ele faz é, esse tipo de perda é sustentável pelos russos? E a resposta é não. A produção de novos veículos continua a ser demorada, os russos continuam pegando cada vez mais coisa antiga do armazenamento deles, mas coisas muito antigas nem vão funcionar, né? Porque essas peças, se você não usa por muito tempo, elas param de funcionar. Então, essa é a expectativa deles, que em 6 meses eles estejam sem veículos de combate, mas com 4 meses já comecem a ter problemas de falta de veículos de combate na linha de frente, né? Agora, é verdade que isso daqui é o esforço deles para tomar a Avdiivka. Eles não pretendem continuar arriscando tantos veículos de combate assim no decorrer da guerra como um todo. Então, vamos aguardar para ver como que anda isso daí, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre justamente a lei que está lá no Congresso americano para ser votada, então deve ser votada amanhã, dia 7, no Senado, e pelo acordo que foi feito, uma vez votada no Senado, ela seria colocada em votação na Câmara obrigatoriamente. Essa é que é a chave da coisa. Porque vocês sabem, isso passa na Câmara. Só que eles querem convencer o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara, a não colocar em votação.
mas fizeram um acordo e se passar no Senado ele vai colocar em votação na Câmara, ou pelo menos o acordo é esse, e se colocar em votação na Câmara passa, porque embora você tenha esse grupo de republicanos críticos da Ucrânia, aí o pessoal ligado ao Trump e coisa e tal, a maior parte dos republicanos vai votar de acordo com o eleitorado quer ajudar a Ucrânia, então não tem risco disso não passar. Ainda assim estão fazendo uma tempestade enorme, o Trump criticou isso daí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Bom, aqui eles estão falando também sobre aquela pergunta que o Zelensky respondeu, que a mudança de líderes não precisa ser num único setor, tem que fazer uma grande mudança e coisa e tal. Enfim, eu também acho que não significa uma mudança significativa real agora, né? Bom, o ministro das Relações Exteriores de Portugal, o João Gomes Cravinho, chegou em Kiev junto com o ministro da Educação de Portugal também. Parece que eles estão vindo para assinar um acordo em que Portugal se compromete a recuperar escolas ucranianas, né? Muito bacana, parabéns ao pessoal de Portugal. E quem dera a gente tivesse um governo de bom senso igual o de vocês aí. E também quem está aqui é o Joseph Borrell. Quem está lá em Kiev é o Joseph Borrell, que é representante de assuntos exteriores da Europa, né, do Conselho Europeu. Está lá também para conversar sobre várias iniciativas com os ucranianos, né? Bom, quem está lá na Rússia neste momento é justamente o Tucker Carlson. Tucker Carlson está lá para entrevistar o Putin, né? O pessoal está fazendo uma coisa danada em cima disso, que o Tucker Carlson saiu do Kremlin, ninguém deve assistir essa entrevista com o Putin, ele deveria ser banido de retornar para o mundo livre. É besteira, isso aqui é conta de paródia, tá? Não é verdade isso daqui, né? A verdade é que, assim, ninguém se importa muito com essa entrevista do Tucker Carlson, porque todo mundo sabe o que o Putin vai falar, né? O Putin vai repetir os pontos de lorota dele de sempre, é o que ele tem para falar sempre. Até um jornal francês aqui, isso daqui é de brincadeira, tá? Não é sério isso aqui não, é piada. Mas ele fez aqui, a entrevista de Vladimir Putin por Tucker Carlson já saiu, né? É uma entrevista preditível, né? E daí ele faz aquelas perguntas mesmo, aquelas mesmas críticas de sempre, que está indo para desnazificar a Ucrânia, que a Ucrânia bombardeava Donbás e coisa e tal. Mas vai ser o que eles falam sempre, vai ser o que diferente disso, né? Estão querendo fazer uma coisa com o Tucker Carlson, tá entrevistando ele. Eu acho que não tem nada demais isso, todo mundo já sabe a posição do Tucker Carlson, todo mundo já sabe a posição do Putin nessa história. Vai ficar feio pro Tucker Carlson aí na história ter entrevistado o Hitler da época dele como se fosse uma entrevista relevante, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser jornalismo, né? Você entrevistar Hitler não deixa de ser jornalismo. Enfim, o que eu acho mais provável é que ele tenha ido lá para receber pagamento, porque vocês sabem, a Rússia está com dificuldade de pagar os agentes dela no exterior, devido às sanções, né, que impedem o acesso à rede bancária internacional, né? E por falar em rede exterior de agentes russos, o Serviço Secreto da Ucrânia deteve 5 oficiais de inteligência ucranianos que estavam espionando para a Rússia, né? Mesmo a Ucrânia continua tendo que limpar suas fileiras com gente que de vez em quando tem espionando para o inimigo, né? E não é só isso não, a The Insider aqui traz uma grande reportagem de como os agentes russos entraram em organizações de direitos humanos, jornalistas e coisa e tal, e é muito interessante essa peça aqui, fala sobre esse cara aqui, ó, que é o Ivan Zigarev. Zigarev é essa imagem aqui, que ele foi tirado pela esposa dele, chegou a sair na conta de uma rede social, Snapshot, mas foi retirado depois, porque justamente o cara é um agente secreto, né? E ele estava se passando por Zhiharev. Zhiharev mudou o nome um pouquinho, e que seria um geologista que tentou se infiltrar, na verdade se infiltrou na organização do Garry Kasparov, né? O Garry Kasparov, vocês sabem, aquele ex-enxadrista russo, ele tem uma organização de direitos humanos para ajudar russos, né? E esse cara conseguiu se infiltrar lá e provavelmente queria atingir o Garry Kasparov. Ele é um assassino treinado, já participou de assassinatos de outras pessoas no exterior. E daí o pessoal descobriu aqui essa coisa, né? Ele aparece aqui no meio do pessoal lá da organização do Kasparov, tá ele aqui no meio, e diz que ele era muito ativo, sempre prestativo, sempre querendo ajudar e coisa e tal. Aqui, ó, isso aqui ele também com outras pessoas aqui da organização.
E uma coisa que chamava atenção, segundo o pessoal da organização, é que ele sempre pedia reembolso dos hotéis quando ele ia trabalhar pela organização, né? E eles falam que isso aí deveria ser um truque, por quê? Porque eles esperavam que, já que ele estava pedindo reembolso, que ele ia ter que pagar, eles iam botar ele no mesmo hotel que o Garry Kasparov, e aí ele poderia matar o Garry Kasparov, mas nunca aconteceu, né? Eles nunca deram isso. Enfim, aí falam de outros agentes também infiltrados em organizações de direitos humanos e jornalistas e coisa e tal. Os caras surgiram ali como jornalistas no exterior e coisa e tal, e na verdade são membros do serviço secreto, né? Muito interessante isso daqui, esse artigo da Insider. Foi escrito, entre outras pessoas, pelo Christo Grozev, que é o líder lá da Bellingcat, aquela organização de Ozint, né, que faz esse tipo de espionagem, faz esse tipo de investigação jornalística lá na Bulgária, né? E por falar no jeito russo de ser, né, isso aqui é uma entrevista com um cara que é um ajudante do Putin aqui, e ele está falando o seguinte, que as mulheres russas não tem ninguém para ter filhos com, né? Tá faltando um homem na Rússia, porque o pessoal está indo para a guerra, e aí as mulheres estão ficando na Rússia e não conseguem ter filhos. E precisamos ter filhos, né? E os nossos prisioneiros também estão parados lá no presídio, né, na penitenciária também, e podiam ajudar nisso, né? E olha só, vocês prisioneiros precisam sair da prisão, e as mulheres precisam dar à luz, como o presidente disse, nós precisamos expandir a nossa geografia. Ou seja, o que o cara está sugerindo é que as mulheres devem ser estupradas pelos homens que estão na cadeia, né? Olha que coisa interessante. Acho uma colocação bastante indicativa da Rússia conservadora, né? Que dizem que o Putin é conservador, não é isso? O cara está dizendo aqui literalmente que ele quer que os presidiários saiam da cadeia para estuprar as mulheres porque os maridos estão lá na guerra, para ter filhos, né? Para terem mais filhos na Rússia, porque isso interessa ao presidente Putin, né? Ou seja, realmente muito tocante essa declaração dele. E o cara tá falando isso assim, normal, ele não percebe o que ele tá falando ali, né? Yandex saiu da Rússia. O Yandex, que eu sempre uso o site deles aqui, é um buscador de origem russa, né? Ele foi criado lá na Rússia, e para fazer tradução de textos de ucraniano e russo é o melhor que tem, melhor do que o Google, mas ele está saindo da Rússia justamente porque está insustentável trabalhar lá, com todas as restrições, com todas as sanções. E daí, eles fizeram um acordo, parece que o Yandex vai para a Holanda, vai se tornar uma empresa holandesa e vai deixar uma parte da equipe lá na Rússia, que vai criar uma outra empresa, que vai ser o Yandex da Rússia. Eles vão se separar totalmente e continuar existindo aqui fora da Rússia, né? Mais um sinal aqui do declínio da economia lá na Rússia. Olha só que coisa interessante isso daqui, né? Isso daqui, segundo o Kyiv Post, é o interrogatório feito de membros do Wagner Group lá no Sudão por forças do Serviço Secreto Ucraniano. O Serviço Secreto Ucraniano está agindo no Sudão justamente para minar o grupo Wagner ali na região, né? E parece que capturaram uma série de soldados lá e estão fazendo entrevista com eles, estão fazendo interrogatório, né? Costuma ser muito legal esses interrogatórios de serviço secreto. O exército americano está querendo aumentar a produção de cartuchos de artilharia, aumentar muitas vezes essa produção. Eu acho que já está mais do que na hora disso. É estranho ter feito isso agora, só esse aumento. Mas eles querem produzir 28 mil cartuchos por mês já em outubro de 2023, né? Não, quer dizer, já aumentou de 14 mil para 28 mil em outubro de 2023 e agora quer aumentar ainda mais, né? Planeja chegar a 100 mil cartuchos por mês em 2025. Ou seja, bom, aí tá razoável, realmente tem que aumentar mais ainda, né? Bom, aquela lei, né, aquela proposta bipartidária, né, que tanto de republicanos quanto democratas, para colocar novas restrições na fronteira e, ao mesmo tempo, liberar ajuda para a Ucrânia, está quase colapsando no Senado americano. Os republicanos votam isso nessa quarta-feira agora, mas estão tendo muita pressão do Trump. O Trump está fazendo pressão aqui, ó. E você sabe, o Trump ele tem uma chance significativa de se tornar o próximo presidente americano de novo nas eleições desse ano. Então os candidatos
Republicanos temem um pouco a opinião dele, o Trump está colocando uma força muito grande. Eu já expliquei para vocês, é política pura isso daí, cada um querendo dizer que os republicanos não querem que o Biden resolva o problema da fronteira, porque senão eles ficam sem ter o que falar na eleição. Eles querem que continue o problema da fronteira, né? E os democratas também, o Biden também, quanto mais tempo os republicanos ficarem adiando a ajuda à Ucrânia, para o Biden é melhor. Por quê? Porque fica cada vez mais claro que quem está causando o problema são os republicanos, né? E o público americano que é pró-Ucrânia fica mais a favor do Biden. Enfim, no final das contas, o interesse político das duas partes garante que nada avance. Uma pena isso, vamos ver o que vai surgir disso daqui, a votação é amanhã, vamos ver qual vai ser o resultado, né? Agora, na questão do lado da Europa, a situação está bem melhor, né? A Holanda, como a gente falou, vai mandar mais 6 jatos F-16, ou seja, o total vai ser 24. Eram 18, mais 6 vão para 24, agora jatos F-16 entregues pela Holanda. A França pretende não apenas aumentar a ajuda para a Ucrânia, mas também expandir a quantidade de armas enviadas para a Ucrânia. Excelente notícia disso. Isso aqui, o primeiro-ministro francês conversou com o Olaf Scholz da Alemanha para isso, ótima notícia. E também parece que estão negociando a entrega de Mirage, do jato Mirage 2000D, que são jatos franceses, né, que é excelente, também não é o jato top de linha da França, mas é uma excelente adição aí ao que a Ucrânia precisa ali na aeronave, né, de aeronaves, né. Então, vamos aguardar para ver se isso daqui sai esse acordo, seria uma ótima notícia, né. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.